Olá, começa agora o Notícias em Foco. Veja os destaques desta edição. Mercado de trabalho, como as mudanças tecnológicas afetam o seu emprego. Qual é o seu diferencial competitivo? O que você tem que a maioria não tem? E você vai entrar no universo da arte de Adélio Sarro, um mestre dos pincéis, das tintas e dos cavaletes. Quando a gente vem nesse universo com um dom e você acredita e coloca em prática, o universo responde. Fique ligado, porque o Notícias em Foco já está no ar. A tecnologia é uma das grandes responsáveis por mudanças no mercado de trabalho. Sem ela, Silvia, definitivamente não seríamos os mesmos. Mas com a ajuda da internet das coisas e a inteligência artificial, atividades corriqueiras passaram a ser feitas por programas de computador. Com a pandemia, a digitalização deixou de ser apenas uma tendência e tomou conta do nosso dia a dia. Educação online, telemedicina, varejo digital. Os avanços tecnológicos já eram um fator esperado para o futuro do mercado, mas a crise sanitária e econômica provocada pela pandemia acelerou a transformação digital em muitas empresas e setores. É o caso do trabalho remoto, que, ao que tudo indica, conquistou de vez o espaço no mercado. O home office chegou para ficar, não é mais uma tendência, é uma realidade. De acordo com uma pesquisa internacional, 74% dos executivos afirma a produtividade aumentou, custos diminuíram. Gerente sênior de uma empresa, Bianca Machado lidera equipes multidisciplinares nas áreas de vendas e recursos humanos e faz uma análise sobre as mudanças trazidas pela pandemia. A forma que a gente lidera pessoas, a forma como a gente conecta, engaja e também treina colaboradores mudou completamente. Até o hábito do consumidor mudou, assim, de uma forma que nem agora dá para entender como é que vai ser o futuro. Tem pesquisas a respeito de hábito de cliente que identifica uma mudança por mês, mudanças drásticas, alimentícias, de serviços, de compra. A compra pela internet aumentou também demais, a gente enxerga aí delivery, compra pela internet, todas as transações acontecendo num ambiente digital. Então, a forma como as empresas enxergam e a forma como o cliente também está enxergando essa pandemia vai fazer com que todos esses hábitos se alterem. A gente ainda não chegou num formato final, num formato estável. Está ainda muito instável, mas já deu para perceber que o home office chegou para ficar e que as transações acontecerão pela internet. E a internet vai nortear também as tendências no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa apresentada no último Fórum Econômico Mundial, 90% das profissões das crianças que estão hoje nos primeiros anos da vida escolar ainda não existem. A internet está aí como mãe da humanidade. Sem a internet, a gente não vai conseguir resultados. Então, o primeiro é o Big Data, todas as carreiras em Big Data ou Big Data. Pesquise sobre isso, é importantíssimo. Desenvolvimento. Então, os desenvolvedores estão cada vez mais requisitados e procurados pelas empresas. Segurança da informação. Com a LGPD, todas as empresas têm buscado cada vez mais a segurança da informação e especialistas no tema vão ganhar visibilidade. O marketing digital, né? A gente falou bastante sobre a internet, a forma como a compra e a venda vai acontecer está no ambiente digital e, por isso, o marketing vai acontecer também nesse ambiente. A questão ambiental ganha força, cada vez mais o meio ambiente vai ganhar força e tem esse ecossistema aí, tendo diversas carreiras e oportunidades. E, por último, as terapias alternativas ganhando força e um atendimento online. Tudo isso com atendimento robotizado? Não. Sempre customizado. A experiência do cliente, seja no ambiente virtual ou presencial, é o que vai ditar as regras e as normas desse futuro. Então, se você tem a expectativa de ter sucesso, sempre mire e aposte na jornada do seu cliente.
para que ele tenha uma experiência única. Especialista em gestão estratégica de vendas e liderança humanizada, Bianca aponta também quais as habilidades necessárias ao profissional que busca uma trajetória de sucesso. É muito importante que você tenha a capacidade de resolver problemas complexos. Eu brinco que todo mundo consegue enxergar o problema, mas são poucos que conseguem enxergar a solução. Só que essa é uma habilidade que você consegue desenvolver, por isso o autodesenvolvimento tem que ser parte da sua rotina. Então, resolução de problemas complexos, pensamento analítico e crítico. É importantíssimo saber tomar decisões e, por isso, correr riscos. Orientação para servir como mencionado, principalmente quando se é líder. A sua capacidade de negociação. É muito importante que você tenha essa habilidade, negociar com clientes internos, externos, pares, chefes, liderados, enfim, a negociação, ela é um processo muito mais amplo e uma flexibilidade cognitiva, ou seja, todos os escopos ali de inteligência emocional são imprescindíveis para você continuar no mercado de trabalho, que daqui para frente será extremamente competitivo. E aqui eu deixo uma dica. Qual é o seu diferencial competitivo? O que você tem que a maioria não tem? É isso que você precisa pensar, tanto para se recolocar, quanto para se promover. Conhecer as próprias habilidades e competências profissionais é o primeiro passo para vencer num mercado cada vez mais competitivo e exigente. E é muito, muito importante que você se lembre: colaboração, adaptabilidade, pensamento crítico e analítico, e é muito importante orientação para servir, não só como líder, todos os colaboradores. Essa empatia, essa abordagem empática veio para ficar. E aquele universo bucólico de plantar e colher o próprio alimento já não é mais um sonho apenas de quem vive na terra, no sítio ou coisa que o valha, não. Essa é uma tendência cada vez mais frequente também nos grandes centros urbanos. Pois é, Malu, com a proposta de ter uma vida mais saudável, muitas pessoas decidiram cultivar hortas domésticas. Sim, os alimentos ali, ao alcance das nossas mãos. Mesmo na área comum do prédio ou até em varandas, bem no meio de São Paulo, tudo está valendo. Orégano, manjericão, cebolinha. Esses são alguns dos temperos e hortaliças que a Dona Ivone cultiva neste cantinho, que fica na área comum do prédio onde ela mora, na zona norte de São Paulo. Sempre eu plantava algumas coisas, né? O pessoal vinha, pegava remédio. Aí eu falei para Dona Rosângela, né, que era bom fazer uma hortinha para plantar bastante coisinha, né? Às vezes que é um tempero, alguma coisa, a pessoa vem aqui e pega. A horta da Dona Ivone fez tanto sucesso entre os moradores que virou um projeto do condomínio. Olha, os benefícios que às vezes precisa de um manjericão para fazer um macarrão, ali tem, uma cebolinha, precisa de um boldo, às vezes a pessoa não está se sentindo bem, tem um boldo, tem um capim-santo para fazer um chá, tem uma melissa, um calmante, né? É muito bom ter essas coisas assim. E não é só no prédio da Dona Ivone, não. A ideia de plantar alimentos ganha cada vez mais espaço na cidade, impulsionada pela busca por qualidade de vida. A agricultura urbana tem sido muito crescente nos centros, né, principalmente nos grandes centros urbanos. Eu vejo como um movimento que cada vez mais é intensificado. Percebo que depois da pandemia é algo que cresceu mais ainda. Existe já esse movimento de agricultura urbana. Aqui em São Paulo tem sido muito forte. Então, para além das casas, né, esse movimento começa também a expandir para fora, então muitos terrenos, praças sendo ocupados e hortas comunitárias surgindo nesses lugares também. A Juliana é permacultora e dá aulas de cultivo sustentável no projeto Arborecer, uma escola de agroecologia criada em 2013.
O local fica numa área verde no meio da cidade de São Paulo, que começou a ser reflorestada na década de 1950. Na década de 50 foi um momento bem marcante para a gente, para o espaço, porque foi quando meus avós chegaram nesse terreno aqui na zona norte de São Paulo e começaram a plantar. Essa foi a primeira ação. Então, aqui tem uma mini floresta hoje em dia de muitas espécies nativas, muitas frutíferas também. Então, acaba chamando muita atenção. É uma mini florestinha mesmo no meio da cidade. E aqui a gente desenvolve a produção de alimentos em cima de uma laje, porque embaixo tem muitas plantas, muitas árvores, faz muita sombra. Então, a gente cultiva sob uma laje em diversos recipientes, dialogando também com o ecossistema urbano. Então, hoje a gente tem mais de 100 espécies de vegetais comestíveis cultivados em recipientes numa laje urbana. Mas não é preciso ter um quintal grande ou uma mini floresta em casa para cultivar alimentos. Mesmo quem mora em apartamentos pode ter temperos e hortaliças frescas sempre à mão. É possível, sim, produzir alimento em pequenos espaços. Aqui no Arborecer, justamente, os nossos cursos são voltados para a otimização dos espaços urbanos para a produção de alimento, seja um quintal, seja uma sacada, uma varanda de apartamento. É possível a gente fazer hortas verticais com diversos recipientes. Aqui mesmo a gente utiliza, muitas vezes, recipientes que iam para o lixo, a gente ressignifica. Às vezes um caixote de madeira pode virar um canteiro ali na sua varanda, às vezes uma embalagem de alguma coisa, uma garrafa, a gente pode utilizar para estar produzindo alimento. Então, a gente também trabalha dentro dessas possibilidades de hortas de baixo custo. Quanto menos eu tiver que comprar, melhor. E para quem quer começar uma hortinha em casa, preste atenção nestas dicas. As hortaliças, no geral, elas precisam de, no mínimo, 4 horas de luz solar. Então, esse é um fator bem importante da gente observar antes de começar a nossa horta. Então, por isso, a gente sempre costuma dizer que é legal você começar a sua horta com espécies mais rústicas, que são menos exigentes em adubação, em água, por exemplo, e até luz solar. A gente pode começar com rúcula, com rabanete. O rabanete, em um mês, da semeadura até a colheita, é muito rápido, né? A rúcula também, tudo a gente consegue produzir em jardineiras. O inhame é uma espécie muito rústica também, muito fácil de ser manejada. Então, às vezes a gente já quer começar com alface e tomate, porque é o que compõe a salada de quase todo mundo, mas na verdade são culturas bem difíceis para quem nunca começou. Então, eles vão requerer muito manejo, muitos cuidados, e aí, de repente, então, é legal a gente começar com outras espécies mais rústicas e depois partir para as mais exigentes, para a gente ir pegando o jeito até lá. Mais do que um simples manejo, o cultivo de horta pode ser também uma terapia. Para Juliana, consumir os produtos da terra alimenta o corpo, assim como plantar alimenta a mente. A gente costuma dizer que a agricultura urbana é uma nova terapia, que a gente chama de terapia. A gente tem praticado essa terapia, porque quando você cria novamente esse contato, essa reconexão, não só com o alimento, mas como esse alimento é produzido, quando a gente tem uma hortinha, mesmo que pequena, num espaço otimizado, é possível acompanhar o ciclo desses vegetais. Então, a gente reconhece esse alimento de uma outra forma. Então, a gente costuma dizer que plantar o seu próprio alimento é muito mais do que só ter uma horta, né? Não é só jardinagem, mas expande para muitos outros campos. Então, isso faz com que eu tenha uma outra interação com o meio que eu vivo também. Fica aí a dica para quem quer trazer a natureza mais perto. Uma pequena horta pode ser o primeiro passo.
Bom, e agora o assunto é a vida e a obra de um brasileiro nascido na cidade de Andradina, no interior de São Paulo. Estamos falando da arte genuína do pintor e escultor Adélio Sarro. Com uma trajetória de quase 50 anos, Sarro, como ele é conhecido, idealizou e construiu o próprio museu, um memorial de arte. O espaço, que fica na cidade de Vinhedo, a 80 quilômetros da capital paulista, reúne os trabalhos dele e permite que os visitantes de todas as idades possam se conectar com o universo lúdico e transformador das cores e das tonalidades fortes. O impacto da visão, as cores, o lúdico, o que acentua, aumenta deliberadamente e faz pensar. As obras do artista plástico Adélio Sarro capturam o visitante ao primeiro olhar. Olha, os pés, eu sempre me pergunto, por que os pés, mãos grandes? Eu digo, por quê? Como vim da roça, o trabalhador do campo, eles são rudes, mãos, pés descalços, mãos grandes do trabalho. Então isso eu fiz, eu tive um período que eu exagerava bastante nas mãos e nos pés, tá? Porque eu pintava muito trabalhador do campo, muito figuras rurais, porque era a minha infância, era o que eu vivia numa parte da minha infância. A cor, ela aconteceu. No meu início eu realmente tinha medo da cor. Eu pintava só em sépia, muito acanhado, depois eu coloquei um pouquinho de azul, depois um pouquinho de verde, e fui colocando cores. Hoje eu tenho cor até demais, pinto muito colorido hoje. As obras e a trajetória desse brasileiro que conquistou o mundo ocupam cada espaço dos 2.000 metros quadrados de área construída do Memorial de Arte Adélio Sarro, na cidade de Vinhedo. Adélio Sarro nasceu em Andradina, no interior de São Paulo, no ano de 1950. Filho de agricultores, ele cresceu na zona rural e desde muito pequeno ele tomou o gosto pelo desenho. Contava a minha mãe que eu subi em cima de um caixote com um pedaço de papel qualquer, um lápis, e desenhei um Sagrado Coração de Jesus. E vindo um padre à nossa casa, disse, nossa, esse menino vai ser artista. Como imaginar ser artista, uma menina de roça de 4 anos de idade, que não teve oportunidade nenhuma de frequentar uma escola de arte, e nem sequer uma escola, que eu tenho o 4º ano primário de roça, mas eu sempre digo, quando a gente vem nesse universo com um dom, e você acredita e coloca em prática, o universo responde e as coisas acontecem como aconteceram comigo. Mas antes de seguir pelo caminho das artes, ele acompanhou a família em algumas cidades do interior e da Grande São Paulo. Paisagens e lugares onde ele foi encontrando a sua arte. Mudei para a cidade, trabalhei como servente pedreiro na construção civil, catei lixo na rua para ajudar a família. É uma família muito pobre, de agricultores, semi-analfabetos. Acabamos vindo morar em São Caetano do Sul. Trabalhei na construção civil, depois trabalhei como metalúrgico, até eu caí dentro de uma oficina de pintura. Pintura de painéis, placas, outdoor. E tinha um sonho de pintar, de fazer algumas coisas. Então eu pintava a minha maneira. Restos de tinta que eu achava pelas ruas, eu tentava pintar alguns quadros, mas não tinha conhecimento nenhum técnico e nem material apropriado. Mas a vida de Adélio Sarro começou a mudar aos 22 anos de idade. Ele foi para um casamento em Brodowski e chegou lá, alguém perguntou, você não gostaria de visitar o Museu do Portinari? Quando ele entrou na casa do artista, a vida dele começou a mudar. Quando entrei na casa do Portinari, senti muita energia muito forte de Portinari. E eu disse para mim, nossa, eu tenho que pintar, eu vou pintar, esse é meu mundo. Então foi aí o momento realmente que foi o despertar para mim, para o caminho da arte.
Autodidata, ele começou a expor seus trabalhos no início da década de 1970 e não parou mais. Gente do campo, figuras genuínas de um Brasil profundo, mães, pés, os movimentos, os músicos, figuras desfiguradas de trabalhadores que ganharam o mundo. Eu saí do Brasil e fui para o mundo. Conquistei muitos espaços no mundo. Hoje eu trabalho com toda a Europa, Austrália, China, Rússia, Singapura, todos os países europeus. E aí, quando eu lancei meu segundo livro, de 30 anos, um crítico francês denominou Sarro o Brasileiro Global por eu estar basicamente no mundo todo com a minha obra, mostrando a minha obra. Isso eu sempre tive, uma vontade realmente de vencer, uma gana de conquistar o meu espaço, conquistar o mundo. Isso me acompanhou desde criança. Nunca tive medo de trabalho nenhum. Tudo que falava para mim, você faz, eu falei, eu faço. E foi com essa obstinação que Adélio Sarro concretizou um dos seus grandes sonhos, a construção do próprio museu. Um projeto que levou 4 anos para ser concluído. Quando você vai trabalhar alguma coisa, que isso vai beneficiar o maior número de pessoas, o universo te responde, como respondeu para mim nesse memorial. Após 4 anos, lá estava o memorial construído. Apareceram os recursos e eu apliquei lá nessa obra que é o sonho da minha vida, está lá pronto para que vocês possam ver e conferir. No memorial, as crianças ganharam um cantinho muito especial, onde elas podem desfrutar a criatividade e soltar a imaginação. Por que não? Aqui nós temos um jogo da memória. O jogo da memória é aqui, ó. Ela vai encontrar duas iguais. Então vai estar tudo virado ao contrário e ela vai achar. Achou esse, ela tem que memorizar onde está o outro. E assim ela vai achar todos eles onde estão, um jogo da memória. Nós aprendemos muito mais do que podemos ensinar. As crianças nos ensinam, em primeiro lugar, a humildade. Elas não têm distinção de cor, de raça, de pobreza ou riqueza. Eu sempre gostei de fazer trabalho com crianças. Quando eu viajo, eu faço nas escolas, onde eu estou fazendo trabalho com as crianças. É muito gratificante você ver eles trabalharem, eles fazerem aquilo com aquela pureza, com aquela simplicidade. É muito bonito e é muito gratificante para a gente como artista poder fazer isso e dar esses incentivos para essas crianças para que eles possam ter um despertar no futuro. Sarro também defende que a arte precisa ser acessível a todas as pessoas. E foi com esse ideal que ele começou a produzir obras ao alcance de todos, em locais públicos. Já são mais de 300 monumentos em espaços abertos espalhados por várias cidades brasileiras. Mas com elas, ele também alcançou o mundo. Até onde a vista alcança, ou não. A cópia dessa peça está no Museu Rally, em Punta del Este, onde eu tenho 20 obras. Essa e mais uma outra. Eu participo da escultura monumental em praças públicas, para colocar a minha arte em contato com essa gente que vai no seu dia a dia para o seu trabalho, para que eles possam também ver um pouco de arte. Para garantir a acessibilidade, ele desenvolveu técnicas que permitem tocar a arte e ser tocado. Tocada, por que não? Como as pessoas fazem muito trabalho para deficientes em escultura, em massa, que é muito fácil ser tocada, mas eu queria que tocasse na minha pintura. Aí eu fiz um trabalho com relevos, com brailles, com texturas. Existe um gráfico lateral escrito em braille e eles toca lá, ele vê aquela arranhadura, ele vai procurar aquilo no quadro. Então ele vai tatear todo o quadro e vai sentir a obra. Como a última exposição que fiz em Berlim, em 2019, na Embaixada Brasileira em Berlim, um dos deficientes ficou tocando quase que 1 hora tocando a obra, ele ria, ele lia o braille, ele dava risada, olhou e falou para mim, nossa, eu sinto até as cores da obra. É uma coisa interessante de você observar a postura deles diante de um quadro, porque quando eles chegam
num museu ou uma exposição, a primeira coisa que está escrito lá, não toque, não toque, e eles poderem tatear uma obra, isso é muito gratificante para eles também. Sarro é considerado um dos artistas contemporâneos mais importantes do Brasil. Com quase 50 anos de carreira, ele se dedica agora aos auspícios da Era de Aquário. Olha, nós saímos, na realidade, de uma era de peixes, né? E entramos numa nova era. A nova era de Aquário é a era da luz, era da verdade, as coisas... Por isso que tudo está vindo à tona, todas essas coisas ruins que estão acontecendo, é tudo para uma limpeza, na realidade, do planeta Terra. E com isso eu estou pintando uma série denominada Nova Era, que são personagens um pouco espaciais, figuras muito estranhas. E por isso que eu digo, os meus trabalhos da Era de Aquário. E neles estou usando formas um pouco diferentes do que eu costumo pintar, cores diferentes, a forma de eu pintar também vão notar que existe uma diferença na forma de pintar. Tudo para mostrar uma evolução da nova era e evolução do meu trabalho também. Um tempo novo que pode trazer mudanças à humanidade e o equilíbrio que vem do que nem sempre pode ser visível aos olhos, mas quem pode ver já consegue enxergar. Eu sinto coisas boas virão, porque na realidade o universo é mutante. Ele passou por várias eras, várias etapas, e nós vemos isso calcado no nosso planeta aí. E agora chegou a era da verdade, a era da luz, onde tudo vai mudar, onde todas as coisas boas vão vir à tona. E como já está vindo, né? Toda a verdade está sendo revelada, e eu tenho muita convicção de que tudo será para o melhor, será para o bem. Você vê o que faz o movimento na vida da gente, né? Às vezes uma pequena ação, você viu, ele chega perto da arte de Portinari, se encanta e diz para ele mesmo, é isso o que eu quero fazer a minha vida inteira. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você também pode acessar os nossos conteúdos pelas redes sociais e conferir esta edição no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. E nós encerramos com o clássico do samba. A música Juízo Final, de Nelson Cavaquinho, interpretada pela cantora e historiadora Gláucia Nasser. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Chegar